Se tem um recurso biológico capaz de transformar completamente a saúde íntima feminina e ao mesmo tempo revolucionar o consultório do ginecologista, esse recurso é o plasma autólogo concentrado. Hoje você vai entender a ciência, as indicações, os resultados reais e por que essa técnica vem mudando a vida de tantas mulheres e de tantos profissionais. E no final desse vídeo eu vou te mostrar o caminho de como preparar o plasma autólogo concentrado corretamente e como realizar um preenchimento íntimo completo utilizando apenas o plasma biológico da própria paciente. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e ative os sininhos das notificações. Eu sou o Dr. Mário Márcio, ginecologista, especialista em medicina regenerativa e este é o Gineco Regen. Fica comigo nesse vídeo porque ele vai mudar a sua forma de ver a ginecologia. Existe um procedimento extremamente simples, extremamente seguro e sustentado por uma base científica que cresce ano após ano e mesmo assim a maioria dos ginecologistas ainda não entende o seu verdadeiro potencial. Eu estou falando do plasma autólogo concentrado. Ele não é uma moda, ele não é mais uma daquelas soluções estéticas superficiais e definitivamente é um procedimento, é um daqueles procedimentos que apenas surgiu no mercado. Na verdade, ele se tornou um dos pilares da medicina regenerativa moderna. E isso porque o plasma autólogo concentrado atua exatamente onde a ginecologia tradicional encontra limitações na regeneração, na restauração tecidual, na melhora funcional de áreas íntimas que foram prejudicadas pelo envelhecimento, pelas alterações hormonais como na menopausa, por partos e até por processos inflamatórios crônicos. Quando aplicado de forma correta, ele promove uma verdadeira ativação biológica. E estamos falando de melhora de textura, de aumento da sensibilidade, redução da dor, melhora da lubrificação, recuperação do tônus e até alívio dos sintomas, que impactam profundamente a vida íntima e a qualidade da vida da mulher. E o mais impressionante é que tudo isso acontece sem produtos químicos, sem corpos estranhos e sem risco imunológico. O tratamento utiliza exclusivamente componentes biológicos que já fazem parte do organismo da própria paciente. São células, fatores de crescimento, proteínas que estimulam a regeneração natural e progressiva. É como se fosse a própria biologia da mulher trabalhando a favor dela. É a ginecologia entrando numa nova fase. E quem domina essa tecnologia entrega resultados que poucos profissionais ainda conseguem alcançar. O plasma autólogo concentrado, ele não é o futuro, ele é o presente. E está transformando a medicina regenerativa íntima no Brasil e no mundo e a vida profissional de muitos ginecologistas. Vamos direto ao ponto. Por que o plasma autólogo concentrado funciona tão bem? Porque no momento em que ele é aplicado, ele libera uma cascata extremamente poderosa de moléculas bioativas. São fatores naturais de regeneração que o próprio corpo produz e que, quando concentrados, atingem uma potência impressionante. E entre os principais fatores de crescimento nós temos o PDGF, que ativa fibroblastos e inicia o reparo, o TGF-beta, que organiza e remodela o novo colágeno, o VEGF, que estimula a formação de novos vasos sanguíneos, o IGF, que acelera o crescimento celular e a recuperação funcional, o EGF, que é essencial para regenerar e aumentar a espessura do epitélio. E o que tudo isso significa na prática? Significa que esses fatores eles agem juntos, promovendo angiogênese, o que leva mais nutrição e mais oxigenação para o tecido, uma neoformação de colágeno com mais firmeza e sustentação, espessamento epitelial, que dá um tecido mais resistente e saudável,
uma regeneração profunda com uma recuperação real de áreas fragilizadas, melhora da inervação com mais resposta sensorial, uma hidratação natural, um epitélio de melhor qualidade, uma lubrificação aumentada especialmente no climatério e uma sensibilidade potencializada com impacto direto na função sexual. E tudo isso sem produtos sintéticos, sem corpos estranhos e sem interferência química. É o corpo ativando seus próprios mecanismos de cura em potência máxima. E o resultado? Um tecido mais saudável, mais responsivo e muito mais funcional. E tudo isso de forma natural, biológica e totalmente autóloga. Agora eu quero falar das situações em que o plasma autólogo concentrado realmente faz diferença. Situações reais, dores reais, que afetam a vida íntima, a autoestima e até os relacionamentos. E muitas dessas queixas são tratadas como normais, mas não são. Vamos começar pelo ressecamento íntimo, muito comum no climatério e na menopausa, causa ardor, desconforto e prejudica a vida sexual. Depois vem a dor na relação. Muita mulher acredita que é inevitável, mas não é. Quando o tecido volta a ter hidratação e volta a ter elasticidade, a dor diminui muito, a dor desaparece. Outra indicação importante é a atrofia avançada, principalmente na menopausa. O tecido ele fica fino, frágil, sensível. Com o plasma, ele recupera a espessura, a firmeza e a função. E tem também a baixa sensibilidade, que compromete a resposta sexual e o prazer. A melhora da vascularização e da inervação pode transformar a experiência íntima. Agora, falando mesmo em prazer, muitas mulheres relatam dificuldade em chegar ao orgasmo, até mesmo mulheres jovens. O plasma ajuda a recuperar a vitalidade e a percepção sensorial. Outro problema comum é a irritação crônica, aquela sensação desagradável que vai e volta. Isso porque a mucosa está constantemente fragilizada. A regeneração reduz essas crises e devolve o equilíbrio. A gente ainda tem as lesões pós-parto, lacerações, áreas dolorosas, cicatrizes. O plasma acelera a recuperação e melhora o conforto. Aquelas cicatrizes hipertróficas também respondem muito bem. Elas ficam mais finas, mais suaves e menos incômodas. Nos líquens iniciais, quando ainda há irritação e descamação, o plasma traz alívio e melhora funcional e muitas vezes até a cura. E existe ainda o desconforto íntimo persistente, aquela sensação difícil de explicar, mas que atrapalha o dia a dia. A regeneração devolve a estabilidade. É claro, a regeneração pós-laser, o plasma acelera o reparo, reduz a sensibilidade excessiva e melhora em muitos resultados do laser íntimo. Na verdade, é que muitas mulheres não encontram solução completa nos tratamentos tradicionais. O plasma autólogo concentrado devolve conforto, qualidade de vida, prazer, funcionalidade e confiança. Para muitas pacientes, é a primeira vez em anos que elas sentem que o corpo voltou a responder. E isso, gente, muda tudo. Agora vem uma das partes mais importantes de todo o procedimento, a técnica. Existe algo fundamental aqui. Nem todo plasma autólogo concentrado é igual. E essa diferença muda completamente o resultado final. Então, vamos por partes, né? Tudo começa com o tubo correto. A escolha do tubo influencia a separação, a estabilidade e a qualidade do material. Um tubo errado deixa o plasma mais diluído e muito menos eficaz. Depois vem a centrifugação adequada. Não é só apertar o botão da centrífuga e usar uma velocidade qualquer. É usar a velocidade certa, o tempo ideal e o rotor correto. Velocidade de mais destrói as células. Velocidade de menos não separa o plasma corretamente. E outro ponto essencial é evitar a hemólise. Se o sangue sofre vibração ou impacto, as hemácias se rompem e liberam substâncias que prejudicam completamente o resultado. A seguir,
temos a concentração correta. Um plasma pobre em fatores bioativos não gera regeneração de verdade e o paciente sente a diferença. A coleta limpa também é indispensável, sem espuma, sem turbulência, sem contaminação. Quanto mais suave a coleta, melhor a qualidade final. Outro detalhe essencial é o volume ideal. Ele não pode ser de mais e nem pode ser de menos. Existe um ponto de concentração perfeito em que o plasma fica realmente potente. E um dos fatores mais interessantes é a ativação natural do plasma. Quando o plasma é aplicado no tecido, a própria microlesão ativa os fatores bioativos de forma segura e fisiológica. É claro, tudo isso só funciona se houver uma aplicação anatômica precisa. É preciso saber onde injetar, é preciso saber qual o plano, qual a profundidade e qual a área precisa que se quer regenerar. No fim das contas, a diferença entre um plasma altamente concentrado e um plasma fraco não está somente no nome do procedimento. Está na técnica e a técnica bem feita transforma completamente os resultados. Agora sim, vamos falar sobre aquilo que todo mundo quer saber, os resultados reais. Quando o plasma autólogo concentrado é aplicado de forma correta, existe uma linha do tempo clara de evolução e é muito importante porque mostra como o corpo responde de maneira progressiva, fisiológica e consistente. Então vamos por etapas. Com cerca de 7 dias, a maioria das pacientes relata uma sensação de conforto que antes não existia. A irritação diminui, a ardência reduz e aquela sensibilidade incômoda começa a desaparecer. É como se o tecido finalmente começasse a respirar. É como se o tecido respirasse melhor. Aos 21 dias vem uma mudança muito importante, a lubrificação aumenta. A mucosa fica mais hidratada, mais elástica e menos reativa. É um dos primeiros sinais de que a regeneração realmente está acontecendo. Entre 30 e 45 dias surge algo ainda mais perceptível. Há uma melhora da sensibilidade da resposta sexual. A paciente começa a melhorar, começa a notar que o corpo ele está reagindo de uma forma diferente. Existe mais percepção tátil, mais prazer, mais resposta fisiológica durante o estímulo. Para muitas mulheres é o ponto da virada do tratamento. E finalmente, entre 60 e 90 dias, acontece o estágio mais profundo do processo, a regeneração tecidual intensa. É nesse período que vemos a reorganização das fibras, a melhora da vascularização, o aumento da espessura epitelial e uma resposta global muito mais sólida e duradoura. É quando o tecido realmente muda. E o mais interessante é que essas mudanças não são apenas no aspecto técnico, elas chegam até nós na forma de relato emocionante, relato que a gente ouve todo dia. A gente vê as mulheres falarem, olha, eu sinto muito mais conforto, a lubrificação voltou, recuperei minha autoconfiança, sinto meu corpo reagindo de novo. E esse é o ponto central. Nós não estamos falando apenas de regeneração. Estamos falando de qualidade de vida, de intimidade, de bem-estar e de resgate de uma relação saudável da mulher com o próprio corpo. O plasma autólogo concentrado ele não promove apenas a melhora física, ele devolve segurança, presença e conexão consigo mesma. E quando isso acontece, gente, a vida da mulher muda. Se você acha que precisa de grandes investimentos para começar a trabalhar com plasma autólogo concentrado, vocês estão completamente enganados. Muitos ginecologistas ainda acreditam que é preciso ter equipamentos sofisticados, salas especiais e uma estrutura enorme para trabalhar com medicina regenerativa. Mas não é assim. O plasma autólogo concentrado é um dos procedimentos mais acessíveis para se iniciar na medicina regenerativa e eu vou mostrar para vocês o caminho. Primeiro passo:
aprenda a técnica correta. Essa é a base de tudo. Saber colher o sangue sem promover hemólise, escolher o tubo correto, ajustar a velocidade da centrífuga e aplicar no plano anatômico ideal. Então, isso é o básico. Sem isso, nenhum equipamento caro vai resolver. O segundo passo, monte um kit básico com poucos itens, simples e baratos. Você já consegue começar com segurança. Uma boa centrífuga, tubos adequados e material de coleta. Só isso. Terceiro passo, domine a centrifugação. A velocidade correta, o tempo certo, o rotor adequado. Quando você acerta essa etapa, a quantidade do seu plasma sobe para outro nível e a qualidade também. Quarto passo, siga o protocolo com precisão. Quando cada etapa é executada direito, o resultado aparece de forma consistente e isso gera confiança para você e resultado para o paciente. O quinto passo, comece pelas indicações mais seguras: ressecamento vaginal, irritação, pós-laser, desconforto íntimo leve. Essas aplicações simples têm resultados muito mais rápidos e excelentes. E com a prática, você evolui naturalmente para casos mais avançados de sensibilidade, de resposta sexual, de atrofia intensa, de cicatrizes e de líquen. Depois disso, você pode integrar novas técnicas regenerativas, como o laser, o nanofet e outras mais. O plasma se combina perfeitamente com todas elas. E por último, crie uma linha de cuidado no seu consultório. Quando você estrutura o atendimento com uma visão regenerativa, o paciente entende o processo, adere melhor e permanece com você por muito mais tempo. E o mais importante, você começa pequeno, com segurança e evolui conforme cresce. O plasma autólogo concentrado é a porta de entrada perfeita para autonomia, previsibilidade e um crescimento real do seu consultório regenerativo. E tudo isso sem equipamentos caros. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa em entregar resultados reais. E por isso eu preparei algo muito especial para você. No próximo vídeo eu vou te mostrar na prática como preparar corretamente o plasma autólogo concentrado. E também como realizar um preenchimento íntimo completo usando apenas o plasma biológico da própria paciente. Você vai ver tudo passo a passo, os materiais, a centrifugação, a separação da fração, a técnica de aplicação, os pontos anatômicos, o volume ideal e os cuidados pós-procedimento. E eu estou liberando essa demonstração porque eu sei que o conhecimento prático é o que realmente transforma a rotina do consultório. Então, não perca! O próximo vídeo pode elevar o seu conhecimento técnico imediatamente e ser um divisor de água na sua prática clínica e introduzir você na ginecologia regenerativa de uma forma definitiva.